Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Universo do Direito. Uma honra, um prazer estar aqui dialogando com vocês novamente nesse vídeo. Ontem, pessoal, a Constituição Federal fez 34 anos, né? E eu gostaria de celebrar este momento com vocês, operadores do direito, estudantes, curiosos, né, do direito, digamos assim. Como eu sempre digo, o direito não é restrito a uma classe social, não, ele é aberto a quem quer estudar essa importante disciplina do conhecimento humano. Não é verdade? Todos nós temos acesso hoje a um conjunto de informações, a internet nos propiciou isso. Então vejam só, em 1988, depois de um período de ditadura militar, ou regime militar, como queiram chamar, né? Há uma longa discussão sobre isso. Posteriormente, inclusive, podemos gravar um vídeo sobre o entendimento que eu tenho a respeito desse momento histórico, né? Nesse vídeo de hoje não é oportuno nós aprofundarmos nessa questão. O que eu gostaria de destacar, pessoal, que à época, 1988, eu estava com 9 anos, né? Nem tinha noção de que ia fazer o curso de Direito, mas o meu pai já me dizia, minha mãe, que foi um avanço a promulgação dessa Constituição. Então vejam só, o legislador constituinte, depois de um momento considerado de muita repressão, e aqui eu adentro dentro do momento histórico do Brasil, né, aquele momento político, social e econômico que o Brasil estava vivendo, o legislador constituinte, formado por vários deputados, né, presidido pelo Ulisses Guimarães, promulgaram essa carta, elaboraram, né, a redação dela, foi aprovada ali pelas comissões de Constituição e Justiça e posteriormente veio a sua redação final com 250 artigos, no sentido de elaborar o máximo de conjunto de deveres e garantias fundamentais para os cidadãos. Então vejam só, qual era o momento político? Era um momento considerado de muita repressão, vindo da ditadura ou do regime militar, então o legislador quis elencar o máximo de direitos possíveis na nossa Constituição. Posteriormente, evidentemente, o legislador infraconstitucional, ou seja, o legislador que não é o constituinte originário, né, aquele legislador, nossos deputados federais, estaduais, vereadores, também tem a prerrogativa de criar leis, mas todas essas leis criadas, pessoal, têm que estar antenadas com o que diz a Constituição, né, com o conteúdo programático da Constituição. Então vejam só, nesse vídeo eu quero refletir com vocês, pessoal, que muito embora nós já estejamos no 34º aniversário da Constituição, nós ainda temos muitos desafios, né? Nós temos desafios da questão da política pública para a mulher, para o negro, né, para a comunidade LGBTI+, enfim, uma série de pessoas, de comunidades que precisam ser amparados pela Constituição. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele fala uma coisa muito interessante, que dentre muitas virtudes que a Constituição tem, ela é como se fosse um grande guarda-chuva que abriga a todos debaixo de si. Então tem lugar para o negro, tem lugar para o branco, tem lugar para o protestante, para o católico, né? Independente da ideologia político-partidária, todos nós somos amparados por essa Constituição. E é isso que faz uma nação feliz, uma nação próspera. Não que nós seremos iguais no sentido de todo mundo pensar igual, no sentido de todo mundo praticar as mesmas atividades, não. Mas no sentido de cada um de nós querer dar a sua contribuição para que a nação seja próspera e desenvolvida. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para o artigo 5º da nossa Constituição. O título dela diz o seguinte: dos direitos e garantias fundamentais. Se você tiver acesso à Constituição Federal aí, é importante você observar. Diz o seguinte, a cabeça do artigo, chamado de caput, né, em latim. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então vejam só, o legislador constituinte elencou aqui o artigo 5º, qual que é a cabeça desse artigo, o que ele tem de mais importante, e ele vem discorrendo nos incisos abaixo sobre como que essa igualdade se manifesta na prática. Vejam só,
É garantido aos homens e mulheres direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, alguém pode pensar assim, mas a mulher ainda não está em pé de igualdade com o homem. É verdade. Em termos salariais, sobretudo, né? Existem pesquisas que dizem que a mulher ainda ganha 30% menos do que o homem fazendo a mesma função na jornada de trabalho, na empresa. Então vejam só, pessoal, é um desafio que nós temos, né? De pegar o que está na Constituição e estabelecer leis, estabelecer normas ou políticas públicas que venham garantir, olha só, garantir e assegurar o que diz a Constituição. Então, quando nós vemos uma mulher sendo tolhida, cerceada no seu direito em relação ao homem, é uma violação da Constituição. Essa semana eu estava conversando com um advogado amigo meu, justamente por ocasião do aniversário da Constituição, e ele estava me dizendo algo muito importante. Para muitos, o simples fato de estar garantido na Constituição a redação da igualdade, por si só já resolve. E não resolve, pessoal. É aqui que eu quero focar a nossa reflexão, né? O nosso bate-papo. A Constituição, ela é um norte, é um referencial que nos conduzirá a um alvo, né? Que nos conduzirá na trajetória dessa igualdade. Lembrando, pessoal, que esse conceito de igualdade, liberdade, fraternidade, nós fomos influenciados muito pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa. Então, o nosso legislador constituinte, ele se amparou nessa Revolução de 1789 na França para colocar aqui na nossa Constituição. Veja que nós somos influenciados, nosso direito é influenciado na parte penal pelo direito romano, na parte do direito de família pelo direito inglês e na parte dos direitos e garantias fundamentais pelo direito francês, né? Pelo direito alemão também, mas sobretudo a França, por ocasião da Revolução Francesa. Então, prosseguindo aqui, pessoal, homens e mulheres estão no mesmo patamar, né? É claro que homens e mulheres têm suas particularidades físicas, emocionais, né? Mas o que eu quero dizer e o que a Constituição diz é que homens e mulheres têm que ter o acesso aos mesmos direitos e garantias fundamentais. Então, por exemplo, a mulher tem que ter acesso à faculdade assim como o homem, a mulher tem que ter acesso à jornada de trabalho em pé de igualdade com o homem, inclusive nos cargos de chefia. Nós vemos, inclusive, que muitas mulheres têm cargo de chefia e ganham menos do que o homem que não tem nenhum cargo de liderança, né? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, estamos no artigo 5º, evidente que eu não quero exaurir o tema, né, esgotar o tema, mas é apenas uma reflexão. O inciso 4º, ou o inciso 6º, melhor dizendo, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha que redação linda, maravilhosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Pessoal, muito embora a religiosidade é de caráter íntimo, o Estado não deve interferir nisso, mas a Constituição está dizendo que ninguém pode ser cerceado no seu direito de religiosidade, na sua expressão de fé. Então veja só, pessoal, que avanço que nós tivemos. O Estado garantir que os locais de culto e as suas liturgias sejam respeitadas. Então, se alguém estiver numa missa ou num culto protestante, evangélico, não pode ninguém perturbar aquele momento ali, porque é garantido na Constituição a liberdade dos locais de culto e as suas liturgias. A Constituição vai mais além, né? Ela diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, no inciso 9º. São inviolados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Pessoal, aqui eu gostaria de destacar, nós estamos vivendo uma época em que parece que a liberdade das pessoas, a imagem das pessoas, estão o tempo todo num verdadeiro Big Brother. A Constituição está dizendo que a minha imagem, a imagem de você que está me assistindo, ela é inviolável. Ou seja, nenhuma empresa pode pegar a minha imagem e veicular no outdoor sem o meu consentimento, por exemplo. Né? Não pode pegar um vídeo meu que é de caráter íntimo com a minha esposa, por exemplo, e veicular na internet sem o meu consentimento e o seu consentimento.
Estamos falando aqui na condição de iguais uns com os outros. E parece que muita gente se esquece disso, acha que a internet é um campo sem lei para ferir a imagem e a honra das pessoas. E por fim, pessoal, aqui dentro dessa nossa reflexão, posteriormente podemos gravar outros vídeos falando desse momento da Constituição, 34 anos. O inciso 11, ou 11º, diz o seguinte: a casa é inviolável, asilo inviolável do indivíduo. Então vejam só, pessoal, a minha casa, bonita ou feia, né, rica ou pobre, num bairro de classe média ou classe baixa ou classe alta, não importa. Ela é inviolável, ou seja, é um local que eu tenho o exercício da minha intimidade com a minha família, né? E olha só como que o legislador constituinte colocou isso aqui de uma forma bem importante. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, né? Então ninguém pode chegar na minha casa e saltar o muro para dentro, né? Inclusive, se alguém fizer isso, ou é furto ou é roubo, vai depender do caso, mas ninguém tem esse direito. Não, o muro está baixo, o muro é baixinho, então eu posso saltar para dentro. Não, a Constituição está dizendo, é asilo inviolável do indivíduo. Alguém pode pensar, mas isso na prática muitas vezes não é respeitado. Eu sei, pessoal, mas a Constituição está dizendo que isso é um referencial, é um desafio que nós temos, é um objetivo que todos nós temos que perseguir. Sobretudo, é um objetivo ou é um dever dos nossos governantes em nos conceder o exercício desse direito. Mas continuando aqui para a gente encerrar o vídeo. Ninguém pode penetrar nela salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro. Evidente, né? Um bombeiro pode adentrar uma casa sem consentimento, se for para salvar alguém, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Aqui eu quero focar a sua atenção, chamar a sua atenção para o seguinte. Vocês já observaram, pessoal, que toda operação policial, lembra das operações da Lava Jato? Né? Aqui na minha cidade, por exemplo, teve uma operação que prendeu numa única manhã 22 vereadores da Câmara. Uma operação do GAECO, do Ministério Público, né? Não vamos adentrar no mérito disso. E por que foi de manhã? Por que as operações da Lava Jato são de manhã? A maioria das operações policiais, ou por que não dizer todas as operações, são de manhã. Justamente por causa disso aqui. Não pode adentrar na casa do indivíduo de noite. Olha só, pessoal, olha só como o legislador quis assegurar a minha tranquilidade, quis assegurar o seu sossego, o meu sossego. Então, mesmo que eu tenha um mandado de prisão contra a minha pessoa, eu não posso ser preso na madrugada, salvo, evidentemente, numa questão de flagrante delito. O cidadão vem correndo na rua e a polícia vem correndo atrás dele numa questão de furto, ou roubo, de homicídio, e ele salta para dentro da sua casa, o muro. A polícia não só pode, como deve adentrar aquele imóvel, porque está no estado de flagrante. Mas tirando essa situação do flagrante, pessoal, é resguardado a mim o direito de eu estar dentro da minha casa. Por isso que a polícia, as operações policiais têm que aguardar começar o dia. Né? Há um entendimento que o dia começa às 6 da manhã, para fins de prender alguém. Então veja só, pessoal, encerrando aqui, para não ser muito extensivo no vídeo, o que eu quis mostrar nessa reflexão é que a Constituição, é por isso que ela é chamada cidadã, porque ela concede um conjunto de garantias e direitos fundamentais para nós, mas não só direitos, também tem deveres. Nós vamos gravar outros momentos aqui, por ocasião do aniversário da Constituição, falando dos nossos deveres, do meu, do seu dever para com a sociedade. Hoje nós focamos mais nos direitos. Vejam só, pessoal, depois de 34 anos, nós ainda vemos muitos direitos sendo cerceados, sendo violados. E muitas vezes sendo violados por quem deveria respeitar a Constituição em maior grau. São nossos governantes, nossas autoridades. Não é isso? Então, pessoal, fica aí essa reflexão. É um momento de celebração, né? Muitas vezes alguém só vê o país como um país em questão financeira, em questão que o país não desenvolve, só fala mal do país, mas pessoal, nós temos um lindo país, nós temos um ordenamento jurídico muito bacana. Nós temos países aqui na América Latina, na América do Sul, que não tem essa Constituição que nós temos. Mas nós precisamos, eu repito, efetivar políticas públicas que venham garantir na prática o direito a todos nós a esse conjunto de direitos que a Constituição nos assegura. Pessoal, fica aí o meu agradecimento por sua atenção, um grande abraço
e até a próxima. Deus abençoe a todos.